Imagine o cenário. Você acorda, pega o celular e vê a notícia que ninguém esperava. Trump, sim, Donald Trump, estaria avançando para sancionar ninguém menos que Davi Alcolumbre usando a famosa Lei Magnitsky, e isso não é teoria da conspiração de rede social. Não, é algo que começou a ganhar corpo depois de declarações polêmicas e movimentações de bastidores que estão deixando certos figurões da política brasileira desconfortáveis. Paulo Figueiredo, em uma de suas falas mais afiadas, teria sugerido que a coisa está mais séria do que parece. E agora a pergunta é: o que isso significa para o Brasil e, principalmente, para o jogo de poder que acontece longe das câmeras, mas que dita o rumo de tudo o que acontece no país? Se você acha que política é só o que aparece na TV, está enganado. Existem camadas e camadas de interesse, acordos, chantagens e retaliações. E quando nomes como Lei Magnitsky entram na conversa, é porque alguém está mirando alto. Essa lei, para quem não sabe, é usada pelos Estados Unidos para sancionar autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção, violações de direitos humanos ou abusos de poder. Ou seja, não é um jogo de retórica. É uma ferramenta real, com consequências reais. E se ela fosse usada contra um nome pesado do Senado brasileiro, estaríamos diante de uma crise diplomática e política sem precedentes. Mas por que Alcolumbre? Por que agora? E, principalmente, por que Trump? Para entender isso, é preciso voltar um pouco no tempo e olhar o tabuleiro com frieza. Desde que o Brasil passou a ser palco de disputas narrativas internacionais, envolvendo temas como liberdade de expressão, alinhamento geopolítico e até mesmo perseguição judicial, certas figuras públicas se tornaram símbolos, para o bem ou para o mal. Trump, que nunca escondeu seu desprezo por regimes e líderes que sufocam a liberdade, poderia ver na Lei Magnitsky uma arma perfeita para mandar um recado. E não estamos falando de um recado só para o Brasil. Estamos falando de uma mensagem global. Se você cruzar certas linhas, haverá consequências. Isso afeta diretamente a elite política brasileira, que até agora parecia blindada de qualquer tipo de punição externa. Mas aqui vem a parte mais interessante e perigosa dessa história. A possibilidade de que essas sanções sirvam não apenas para punir, mas também para expor. Imagine documentos, investigações e provas vindo à tona de forma pública, revelando que até hoje foi guardado a 7 chaves. Isso é o tipo de coisa que derruba carreiras inteiras da noite para o dia. Claro, há quem diga que tudo isso é fumaça, que não passa de jogada para criar barulho. Mas você já percebeu como certos nomes na imprensa evitam até tocar nesse assunto? Por que será? Será medo de dar visibilidade? Ou será que tem gente demais com o rabo preso, esperando para ver até onde Trump está disposto a ir? Essa possível aplicação da Lei Magnitsky também levanta outra questão. Se isso realmente acontecer, será que abre a porta para que outros nomes brasileiros entrem na lista? Ministros, ex-presidentes, magistrados. É aqui que a tensão cresce, porque se o jogo ficar internacionalizado, o controle narrativo que certos grupos mantêm dentro do país perde força. Lá fora, não dá para mandar censurar site, prender jornalista ou desmonetizar canal só porque falou o que não deveria. E é justamente por isso que essa movimentação, mesmo que ainda no campo especulativo, está incomodando tanto, porque ela toca no ponto mais sensível de quem se acha intocável. A possibilidade de ser julgado por regras que não controla. É como se de repente o muro protetor que sempre esteve ali começasse a rachar, e as rachaduras, quando começam, tendem a crescer rápido, o que Paulo Figueiredo insinua, e que muita gente prefere ignorar. É que estamos diante de um momento que pode redefinir a relação entre o poder político brasileiro e a pressão externa. Não é só sobre um senador, nem só sobre Trump. É sobre o que acontece quando alguém com influência real resolve usar instrumentos de peso para desafiar quem se acha acima da lei. E aqui vai uma reflexão. Será que o Brasil precisa de um Trump para fazer o que nossas próprias instituições não têm coragem de fazer? Ou será que esse tipo de pressão externa, embora arriscada, é o único caminho para quebrar um sistema que se protege a qualquer custo? Você pode até discordar da forma, pode até não gostar de Trump,
Mas não dá para negar que o simples fato de esse assunto estar sendo discutido já coloca certas figuras em estado de alerta. E se o alerta virar ação, prepare-se para ver a blindagem política brasileira sendo testada como nunca no fim das contas. O que está em jogo aqui não é apenas um nome, uma lei ou um país. É a luta pela narrativa, pelo controle e pela sobrevivência política. E, como toda boa disputa de poder, ela não se vence apenas com discursos bonitos ou hashtags. Ela se vence com estratégia, informação e coragem para enfrentar o que precisa ser exposto. E é por isso que eu digo, não durma nesse ponto da história, não aceite a versão oficial sem questionar. Preste atenção nos sinais, porque eles estão aí para quem quiser ver. Hoje é sobre Alcolumbre, amanhã pode ser sobre qualquer outro nome que achava estar seguro. Se você quer continuar acompanhando e entendendo como essas peças se movem e como isso pode afetar diretamente a sua vida, o seu bolso e a sua liberdade, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Porque se tem uma coisa que eles não suportam, é quando a informação circula livremente. E lembre-se, informação é poder, mas só se você agir com ela. Hoje, mais do que nunca, é hora de vigiar, questionar e não se calar. Porque a liberdade não se perde de uma vez, ela se perde em silêncio até o dia em que você percebe que já não pode mais falar. Esse é o jogo, e, pelo jeito, Trump está disposto a jogá-lo até o fim. E você? Vai assistir de camarote ou vai se posicionar? Se prepare. As próximas semanas podem ser mais reveladoras do que você imagina. E, se esse tabuleiro realmente começar a mexer, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então fique atento, porque o que parece distante pode bater à sua porta muito antes do que você pensa.